Que é, família, daqui fala o Predador de Notícias. Atenção, é o Predador de Notícias. João Lourenço é o chefe da quadrilha dos marimbondos e Adalberto da Costa Júnior não é digno para governar Angola, afirma Carlos Contreiras. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Epa, Carlos Contreiras de novo com esse comportamento. Epa, Carlos Contreiras diz aqui que João Lourenço é o chefe da quadrilha dos marimbondos e Adalberto Costa Júnior não é digno para governar Angola. Tá entendendo? Epa, esse Carlos Contreiras, epa, sinceramente, eu nem vou comentar até, epa, é mais ou menos isso. E a família, mas antes de entrarmos, de ouvirmos a matéria completa, eu quero que vocês, internautas, vocês seguidores do canal MSTV, adquiram um e-book que está disponível no valor de 3.000 kwanza da Biala International, do autor Paulo Biala, né? Com o título Angola Precisa de Você, tá entendendo, família? E você que queres adquirir o e-book, os contatos estão na descrição do vídeo, quer seja WhatsApp, Instagram, Facebook, e-mail, ok, família? Adquira porque o país precisa de vocês. Se o país precisa de você, então você deve adquirir o e-book, ok, família? Então, sem mais blá, sem mais delongas, vamos para a matéria. E como eu estava dizendo, o Jornal Hora H trouxe uma matéria aqui, né? Eu acho que fonte é Jornal de Angola, né? Diz aqui que Carlos Contreiras diz que João Lourenço é o chefe da quadrilha dos marimbondos e Adalberto Costa Júnior não é digno para governar Angola. Tá entendendo? Nos últimos dias têm sido propaladas diversas notícias sobre o envolvimento do Dr. Carlos Contreiras com a UNITA. Tá entendendo? O político justificou na altura que está apostado na mudança, na democracia, na estabilidade nacional e no bem-estar dos angolanos, aliado-se ao Partido do Galo Negro por ser a força política que neste momento está em melhor condições de lutar por isso, né? A Angola está muito mal, a pobreza, a corrupção, a ditadura, a desigualdades sociais, né? A exclusão dos cidadãos que podem contribuir com o seu saber e experiência pelo desenvolvimento do país, e a política mentirosa e manipuladora do MPLA continuam a devastar o povo angolano e a perigar a democracia, a harmonia nacional e o Estado de Direito. Tá entendendo? Vamos lá ouvir aqui a matéria completa. A fonte Jornal Angola, né? E o site que estamos aqui, o Jornal Hora H, né? Vamos lá ouvir aqui a matéria completa. Let's go. Esteve então durante algum tempo empenhado em intensas atividades em prol da UNITA, mas repentinamente ausentou-se do país. Já de regresso, em conversa com o jornalista Kim Alves, concedeu uma entrevista em que faz uma abordagem da sua integração na UNITA e a sua opinião sobre a liderança de Adalberto Costa Júnior. Analisa também a governação de João Lourenço e o combate à corrupção, o adiamento das autarquias, a onda de manifestações que vão acontecendo pelo país, a morte de Síndica do Colo, as eleições nos Estados Unidos da América e muito mais. Jornal Hora H. Saudações Dr. Carlos Contreiras e obrigado por nos receber. Carlos Contreiras, CC, obrigado. É a nossa missão também, promover os jornalistas, porque vocês são os pioneiros da democracia e nós estamos aqui para servir o Estado e a democracia e garantir a liberdade de imprensa. Jornal Hora H. O senhor está a ser considerado por franjas da sociedade como o político do momento, pelo seu posicionamento público, pelo seu carisma e pela frontalidade com que tem defendido as suas posições. Pôs-se à disposição de aliar-se a qualquer força política nacional que correspondesse às suas expectativas. Daí passou a apoiar a UNITA e temos conhecimento que realizou grandes atividades políticas em diversos municípios da província de Luanda a favor desse partido. De repente o senhor ausentou-se, viajou para o exterior e acaba de regressar. Entretanto, consta que todo o entusiasmo com que começou a apoiar a UNITA esmoreceu. A que se deve esse esmorecimento? Carlos Contreiras, obrigado uma vez mais, senhor jornalista Kim Alves. Eu, Dr. Carlos Contreiras, estive num périplo no exterior do país. Fomos realmente levar uma mensagem sobre a questão da democratização de Angola, a promoção dos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos, rever a questão do reforço, da capacidade ativa e política, no âmbito da manutenção da paz.
que é um dos desideratos da pátria angolana, consolidar a paz, a justiça, a democracia e a prosperidade dos angolanos. Nós temos uma missão. Embora não temos hoje um partido político, nós temos mais de 8.500.000 militantes. Nós fomos aos Estados Unidos da América e passamos pela Europa e por alguns países de África e levamos uma mensagem em nome dos angolanos e das angolanas e também em nome da oposição, neste caso, em nome da UNITA, que nós apoiamos. Quando diz que o nosso apoio à UNITA esmoreceu, não é bem isso. Nós fomos lá fora e recebemos informação sobre a gestão da coisa político-partidária e sobre a liderança do engenheiro Adalberto Costa Júnior ACJ, que, como sabe, foi eleito democraticamente no seu partido. Eu não sou militante da UNITA, sou meramente um apoiante do partido UNITA e trago comigo a carruagem. Estou na locomotiva e trago comigo o meu povo para apoiar a UNITA. Mas o presidente ACJ não tem sido uma pessoa em quem possamos confiar. Declaramos o nosso apoio à UNITA, sem qualquer condição, um apoio incondicional e aberto. Não foi o senhor engenheiro ACJ, nem foram os militantes que nos chamaram para apoiar a UNITA. Nós apoiamos porque tínhamos anunciado que estávamos predispostos para apoiar uma força política que estivesse comprometida com a mudança, mesmo que fosse o MPLA, mas nós queríamos fazer esse processo com um partido da oposição e escolhemos o partido UNITA que ganhou o nosso apoio. Ora bem, nós para apoiarmos um partido, temos que saber com que meios estamos a edificar essa estrutura. A UNITA é um partido sólido, coeso, firme, tem bravos militantes, mas precisamos que a liderança da UNITA, neste caso, o engenheiro ACJ, fosse mais séria, mais aberta, mais humana, que fosse mais próxima e abraçar, sobretudo, aqueles que o apoiam. Eu dei a cara pelo engenheiro ACJ e no entanto ele nunca me recebeu. Mandamos uma carta, ignorou. Mandamos alguém ir ter com ele, não recebeu. Não comunica conosco, não tem comunicação. Como é que ele quer ser líder e amanhã governar o país? Nós pensávamos que ele fosse a pessoa certa, mas agora estamos a ver que apoiamos a pessoa errada, que tem uma atitude ruim, digo mesmo uma atitude de ingratidão. É uma pessoa que nós ajudamos, mas uma pessoa que não consegue comunicar com os seus apoiantes, com os seus irmãos, com os seus compatriotas, com aqueles que seguem os princípios da UNITA, porque nós acreditamos na UNITA, isso é que nos levou a fazer um back-off, recuo, porque não estamos a ver o engenheiro ACJ como pessoa digna de ser conduzida para, futuramente, governar Angola. A Bíblia diz-nos o seguinte: quem é bom no pouco, também é bom no muito, quem é mau no pouco, também é mau no muito. Ora, o senhor engenheiro ACJ não está a juntar, está a espalhar, está a dividir para reinar, está a usar o nome do seu partido para se autoclassificar como futuro presidente da República, o que todos nós podemos fazer, e não é justo. É por essa razão que nós também reduzimos, mas não vamos deixar de apoiar a UNITA porque acreditamos que o partido UNITA não é do Sr. ACJ, tem muitos militantes, e podemos vir a apoiar, futuramente, um outro candidato. Temos na nossa lista, por exemplo, o General Kamalata Numa, que é um dos filhos de Savimbi e que nos dá crédito de continuar a nossa marcha. Com ACJ já não, está fora de questão. JHH, o senhor foi visto em diversas atividades, com muito empenho, na Kisama, Viana, Sambizanga, Kazenga, Rangel, etc., acompanhado de membros da direção da UNITA e pressupunha-se que já tivera um encontro com o presidente Adalberto. Afinal ele nunca o recebeu nestes meses todos e o doutor ainda vai continuar a apoiar a UNITA? Bem, como sabe, a política é uma dinâmica. Se ontem estávamos com o João, hoje estamos com o António. Dizia o Dr. Savimbi, nós temos que andar para encontrar soluções.
Não é o facto de o engenheiro ACJ não receber o Dr. Contreiras. Não sei o que lhe impede. Até aqui não estamos a entender. Mas quando o Sr. ACJ negocia diretamente com o corrupto presidente João Manuel Gonçalves Lourenço, eu chamo-lhe isso, porque o que nós, oposição, queremos é tirar João Lourenço do poder, da presidência da República, o MPLA fora do governo. É lógico que quando nós tivemos encontros com todas essas individualidades a que se referiu, sempre fui bem recebido. Quer o Dr. Isaías Samacuva, ex-presidente da UNITA, sempre me recebeu com carinho, com convicção, com espírito de patriotismo. Quer o general Kemalata Numa, esteve comigo no sovismo na última conferência da UNITA, mas o engenheiro ACJ é uma pessoa que está sempre em fuga, sempre a fugir. Quando a gente tenta falar com ele, já pegou o carro e já fugiu. Embora ele ter esse comportamento ruim, não digno de ser um líder, porque a própria palavra liderança significa unir, abraçar, estar juntos, lutar juntos. A nossa grande arma é a união da UNITA e a UNITA não reverse apenas no ACJ. A UNITA não é propriedade do ACJ, não é propriedade de nenhum líder da UNITA, porque nós somos o povo angolano e somos livres de optarmos pelo partido que nós queremos. Um partido perante o Tribunal Constitucional, para ser inscrito, precisa de povo e o povo somos nós. Se a ACJ não responde ao nosso apelo, ele está fora de questão. Nós vamos apoiar a UNITA com uma liderança que seja firme, coesa, digna de crédito, que não esteja envolvida em actos de corrupção, como é o caso do próprio e atual presidente da UNITA, que está indiciado até pela Assembleia Nacional por desvios de fundos. Isso nos amolece porque estávamos convictos que ele fosse uma pessoa digna de crédito, que nós pudéssemos apoiar e levantar, mas estávamos enganados. Não podemos apoiar um elemento que está envolvido em atos de corrupção e nós, para continuarmos com a UNITA, temos que saber com que meios nós vamos edificar esse grande projeto mudança. Precisamos de ter um líder que tenha uma integridade cristã, que não esteja envolvido em atos de corrupção, que não esteja manchado por registros criminais, tanto dentro como fora do país, e nós vamos apoiar essa pessoa. A UNITA tem essas pessoas, tem líderes e é isso o que nós queremos dentro da UNITA. Vamos continuar a apoiar a UNITA. JHH. Doutor, há dias, o deputado Davi Mendes bateu a porta à UNITA e também teceu considerações negativas relativamente à ACJ. Concorda com a posição de Davi Mendes e comprova as acusações de corrupção? CC, nós não precisamos de matéria ou evidências físicas. A política é uma dinâmica e abstém-se de qualquer cômputo jurídico legal. Nós não precisamos de justificar se temos provas ou não. O senhor jornalista acha que o senhor ACJ tem servido com dignamente o seu partido? O senhor acha que o Partido UNITA, com a dimensão que tem, a estrutura que tem, o povo que tem, o senhor presidente ACJ consegue falar como se fosse um pastor da igreja? Estando a serviço do senhor João Lourenço, estando comprometido com o sistema? O senhor não vê que a nossa prova de evidência é o manifesto do próprio presidente da UNITA, que se revê mais nos interesses do ditador João Lourenço, nos interesses do regime no poder que o comprou por tostões, por algumas casinhas ou por 2 ou 3 luxos, algumas migalhas. Acha que é normal um líder de um partido, que é a UNITA, vergar-se ao regime? Por essa razão não consegue se expressar, nem consegue falar, defender e exaltar os seus militantes. Eu lido com os líderes da UNITA, eu converso com militantes da UNITA todos os dias. Falam comigo ao telefone, falam comigo pessoalmente, temos discutido a questão que temos vivido e, no entanto, eu sou meramente simpatizante da UNITA e não estou de acordo que o senhor ACJ seja recebido nos portões de trás do Palácio Presidencial pelo corrupto, ditador e arrogante João Lourenço, para infernizar o próprio partido de que ele é líder.
Eu não estou de acordo quando um presidente que nós queremos ajudar, o Sr. ACJ, esteja envolvido em atos altamente duvidosos que perigam o crescimento do partido e põem em causa a mudança que nós angolanos queremos para o país. Savimbi já dizia, aos nossos militantes: nós não vamos dar katanas ou enxadas para irem à lavra, nós vamos dar armas. E a arma que o ACJ tem que dar é a sua voz, que não dá. Isso significa a prova da evidência que a ACJ está comprometido com João Lourenço, está comprometido com o MPLA, é um traidor, um corrupto que não vamos apoiar. Vamos sim apoiar um futuro presidente que seja eleito democraticamente por eleições antecipadas dentro do partido. JHH, mas o próprio MPLA também tem feito pronunciamentos desfavoráveis à ACJ. Como é que afirma que Adalberto está comprometido com o MPLA e o regime? CC, é muito simples. O MPLA usa a sua tecnologia política para fazer desacreditar a opinião nacional e internacional, e você sabe, senhor jornalista, que o MPLA é um partido astuto, é um partido, não só diria criminoso, mas é um partido que está preparado para desestabilizar qualquer força política, se de facto não se fazer atenção com a casca de banana que usa para fazer os outros tropeçarem, neste caso, a UNITA. Mas isso não vai acontecer porque nós estamos atentos. O que o MPLA diz é do MPLA, mas nós temos evidências de o presidente ACJ está comprometido com o sistema, está comprometido com João Lourenço e, por essa razão, ele tem sido o que é. Tem-se dito, diz-me com quem andas e dir-te-ei quem és. Por isso, nós sabemos que o presidente da UNITA não é uma pessoa em quem nós podemos confiar e não terá o nosso apoio, enquanto a UNITA não convocar um congresso e eleger um novo presidente que tenha um perfil digno de crédito e que esteja ausente ou imune de qualquer situação do partido MPLA, que são carismáticos em termos de rasteiras, para que a UNITA não caia em tentação e possa ganhar as eleições autárquicas em 2021 e, em 2022, termos um presidente da UNITA que vai governar o país. JHH, falei-lhe de Davi Mendes, concorda com a posição dele? CC, não posso discordar com Davi Mendes. É cidadão angolano e tem direito de expressão. Nós estamos num Estado de direito e democrático e por isso, se Davi Mendes diz, até porque ele era membro da bancada parlamentar da UNITA como deputado, e se foi lá parar é porque a direção da UNITA o elegeu e deu-lhe credibilidade, nós estamos de acordo que os cidadãos devem manifestar. Afinal, o exercício da democracia não pode ser só nós contra o regime do MPLA, esses corruptos que estão a matar o povo angolano à fome e miséria, mas também tem que ser dentro dos partidos políticos, porque os partidos políticos não têm donos. Que as pessoas não pensem que, por meter a CJ, ele é o pai da situação. Não. Traiu o partido, está envolvido em atos de corrupção, tira-se fora e põe-se outro que esteja em condições de reivindicar os direitos dos angolanos, e a UNITA é esse partido em que nós ainda temos fé e acreditamos. Mas tem que ser uma UNITA renovada, com espírito de credibilidade para que o povo angolano possa ainda acreditar no manifesto e no pensamento do Dr. Jonas Malheiro Savimbi. JHH, Dr. Carlos Contreiras, o senhor é um político carismático e muito estimado pela população por conta das ações filantrópicas que tem levado a cabo em prol do bem-estar dos cidadãos. Segundo dados a que tive acesso, e o senhor acaba de confirmar, tem cerca de 8 milhões de seguidores em todo o país, de Cabinda ao Cunene, para além daqueles que estão na diáspora. Nesse sentido, diz-se que o poder vem do povo, quem tem o povo consigo tem poder. Neste caso, o senhor com 8 milhões de seguidores, ou muito mais, contando com a diáspora, por esse número de seguidores, o senhor tem poder. Então,
Porque é que, com o seu carisma, com o seu posicionamento bastante conhecido pela sociedade, não cria um partido político para não ter que depender destas situações que está agora a viver na UNITA. Carlos Contreiras, CC, você fez uma pergunta muito inteligente e eu agradeço. O senhor jornalista sabe que nós estamos num país em que o regime detém o poder desde 1965. Eu acho que Angola não é do MPLA, nunca foi de Agostinho Neto, nunca será de José Eduardo dos Santos e muito menos desse corrupto que está aí, João Lourenço, por quem eu não tenho absolutamente respeito, porque devia estar em casa. Nós temos que criar mais partidos, mas o senhor sabe que, como disse muito bem no início, eu fui líder de um partido que foi extinto, o Partido Republicano de Angola, PREA, que chegou a atingir quase 6.800.000 militantes. Mas o MPLA meteu um X, porque entendeu que aquela bandeira do Partido Republicano se confunde com a bandeira dos Estados Unidos. Tivemos depois a possibilidade de criar a União dos Reinos de Angola, Partido Popular Monárquico, URA-PPM, buscando o poder tradicional. O MPLA também meteu um X. O senhor acha que eu vou criar mais um partido para ir ao Tribunal Constitucional, TCE, e o senhor Aragão meter mais outro X, conforme já fez? Se nós queremos a mudança no país, temos que juntar forças. A capacidade da inteligência humana hoje exige que os angolanos têm que pensar com inteligência. Não podemos pensar com os pés. Estaríamos nós a impedir a UNITA de atingir os seus objetivos em nome da causa que é a mudança em 2021-2022. Nós queremos mudança. Vamos nos unir. Vamos juntar as nossas forças e unir o útil ao agradável. O útil é a UNITA e o agradável é o povo que nos aplaude. Por isso, nós pensamos que unir as nossas forças à UNITA seria uma via para a alternância do poder em 2021-2022. Esse povo que nós temos disponibilizamo-lo ao partido UNITA. A nossa inteligência, a nossa capacidade afirmativa, em nome do amor que temos pelo povo angolano, demos à UNITA para que a UNITA possa então realizar o sonho deste povo, do povo angolano. Não será meramente uma vitória para a UNITA, será mesmo uma vitória para todo o angolano dentro e fora do país. Por essa razão Deus disse que a união faz a força. João Lourenço não tem a moral, ele é o chefe da quadrilha dos marimbondos JHH, para o senhor, na sua ótica, por tudo o que disse, o MPLA está fora de questão. Mas, em 2017, o Dr. Contreiras, o seu elenco diretivo e militantes, apoiaram e deram o vosso voto ao MPLA e ao seu candidato João Lourenço. Agora, a que se deve essa inversão na sua posição? CC, bem, nós não apoiamos o MPLA para violar os direitos humanos. Nós apoiamos o MPLA para fortalecer o processo democrático, a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, a liberdade de manifestação, a liberdade de organização política, o bem-estar dos angolanos, o combate à fome, combate à miséria, o combate às enfermidades e doenças vulneráveis, dar dignidade aos angolanos e angolanas, aos nossos antigos combatentes, aos antigos militares e paramilitares, dar dignidade às autoridades tradicionais. O MPLA não resolveu isso. Quanto ao emprego, o presidente do MPLA prometeu criar 500.000 postos de trabalho, mas os jovens continuam a vegetar pelas ruas, uns vendendo pão, banana, a engraxar sapatos, e muitos desses jovens têm o ensino médio, são jovens capacitados, estão a concluir o ensino superior, não têm emprego, isso não pode. O que se espera desse povo? O resultado é ser delinquente, andar na droga, na prostituição. Nós temos que criar condições para a nossa juventude, porque os jovens não podem ir para as ruas para arruaças, para fazer vandalismo. Mas quando chegam a fazer isso, é porque o governo não está a trabalhar. Por essa razão,
Nós vimos também que o MPLA não honrou o compromisso que lhe havíamos dado, nem honrou o nosso carinho por eles, dando-lhes o nosso voto, porque acreditávamos que saberiam resolver os problemas do povo. Foi o MPLA que disse, corrigir o que está mal e melhorar o que está bem, mas só aumentou o sofrimento dos angolanos e, em 3 anos, João Lourenço não fez absolutamente nada, o país afundou. Hoje, um saco de arroz que custava em 2016 2.500 kz, está a quase 20.000 kz. Uma lata de leite nido para uma criança vale quase 20.000 kz, mas o salário mínimo ronda os 19.000 kz. O que o senhor acha que a juventude vai fazer? Não vê que é o governo que está a empurrar a juventude para o abismo? Nós tínhamos a esperança que o MPLA, com o Sr. Presidente João Lourenço, fosse a solução para os problemas políticos, sociais, económicos, militares e até mesmo sanitários do país. Mas não o fez. Chama-os de marimbondos. Quando ele é o chefe dos marimbondos, chama outros de criminosos. Quando ele é o chefe dos criminosos. Quer dizer, estamos perante um estado de pandemónio, numa palhaçada que é preciso mudar. Por essa razão, afastamo-nos do MPLA-JHH, o senhor faz uma análise negativa à governação de João Lourenço, mas em relação ao combate à corrupção, qual é a sua opinião? CC, o combate à corrupção em Angola tomou fóruns a nível global. É difícil nós dizermos que Angola está de boa saúde em termos de gestão da coisa pública. O que nós estamos a ver aqui é que existe uma palhaçada, quer das instituições de justiça, quer da Procuradoria-Geral da República, entre outros. Todas essas instituições são coniventes pelo caos financeiro e econômico do país. Nós não podemos sancionar pessoas que desfalcavam, arruinaram o Estado, as finanças públicas, em milhões e milhões de dólares, que têm contentores com milhões de dólares escondidos em suas casas e vem o Presidente da República dizer que sancionou por crime de peculato, por crime de desvio de fundos do erário público, para depois de 24 horas, o mesmo estar em prisão domiciliar. Acha que isso é bonito para o exercício da atividade democrática, o respeito pelas instituições e o poder de justiça? A própria oposição permite esses abusos. Acha que eu poderia estar a favor do presidente João Lourenço ao ver tanta miséria, tanta pobreza em Angola, ao chegarmos ao ponto de os cidadãos não conseguirem comprar um pequeno saco de arroz? Então que tipo de combate à corrupção o Sr. João Lourenço está a fazer? Será que usa essa artimanha simplesmente para aparecer também como o arquiteto do combate à corrupção, sendo ele próprio o chefe da quadrilha dos marimbondos, que estão a devastar a economia, as finanças e a perigar a própria paz, a segurança, a ordem e a dimensão do exercício político e democrático? O roubo, o desfalque da coisa pública tem perigado com graves consequências à atividade político-partidária e, por isso, o Presidente tem que ser mais rigoroso. Para nós batermos palmas ao Sr. Presidente João Lourenço, ele teria que mudar a sua conduta como chefe de Estado e não olhar meramente para a cor do partido dele que é o MPLA, porque todos esses indivíduos que cometeram crimes contra o erário público, contra as finanças do país, são dirigentes do MPLA, não são da UNITA, embora o Sr. Adalberto Costa Júnior, presidente da UNITA, esteja também a ser apontado por crimes de peculato quando presidia o grupo parlamentar, mas isso é uma outra casa. Quem faz a gestão da coisa pública é João Lourenço, que tinha que ser mais rigoroso, transparente, e devia ter as mãos limpas como este papel que está aqui, mas não tem. Ele é conivente porque é o chefe da quadrilha dos marimbondos. É estranho alguém chamar os outros de marimbondos, quando ele próprio também é. Não tem moral para julgar ninguém e ninguém lhe vai respeitar, o que não é bom para a democracia, a paz e a estabilidade. Quem desviou o dinheiro do povo é ele,
Sr. João Lourenço, a sua família, os seus militantes, o seu governo e os brancos que estão lá na Europa, que receberam dinheiro desviado, o que é uma ilicitude, porque o dinheiro não é do MPLA, é dos angolanos. MPLA não quer autarquias porque sabe que vai perder JHH. Falando das autarquias, há um impasse nesta questão. Agora alega-se que, por causa da Covid, não podem ser realizadas, nem de forma gradual, como estava previsto, nem na totalidade. Inclusive nem há uma data prevista para a realização dessas eleições autárquicas. Qual é o seu ponto de vista? CC, o MPLA não pode utilizar essa Covid, cujos dados da Organização Mundial da Saúde indicam que Angola não está em posição de se identificar com os estados de emergência ou de calamidade, quando no país as pessoas estão a morrer, mas não por causa da Covid. O que está a matar mais em Angola, primeiro, é a fome e a miséria, segundo, são as enfermidades, as doenças vulneráveis. A malária e o paludismo está a matar muito mais que a Covid-19. Há pessoas neste preciso momento que não têm ao menos uma Rezuquina, uma aspirina, não têm um copo de água em casa, não têm pão para os filhos. O senhor não sabe que a fome mata? Tudo isso depois surge como Covid, porque agora, as pessoas quando vão ao hospital, a doença é Covid-19, quando na realidade o que têm é malária, fome. O MPLA usa tudo para se defender e agora aproveita-se da Covid como um alibi, em defesa dos seus interesses, para adiar até um exercício que está plasmado na Carta Magna da Nação Angolana, a Constituição da República. O MPLA nunca esteve interessado em realizar eleições autárquicas a nível de todo o país, porque sabe que a UNITA daria fim à situação. Como o MPLA sabe que vai perder a nível das províncias, municípios, distritos e comunas, não tem interesse. O processo das eleições autárquicas será o primeiro que vamos fazer na história política da nação desde 1975, mas até hoje o MPLA nunca se predispôs, nunca respeitou a Constituição que eles próprios aprovaram por livre e espontânea vontade unilateralmente. Por isso o MPLA tem que ter juízo e convocar uma data, ou seja, determinar a hora, dia da semana, mês e ano. Isso tem que ser já em 2021 e o MPLA tem que respeitar, porque é o povo que manda, está na Constituição, a soberania reside no povo, não reside no MPLA que é apenas um partido. A UNITA, por exemplo, tem mais povo que o MPLA, o Sul é maior que o Norte, o MPLA é só Luanda e mais nada. O MPLA tem que respeitar a vontade do povo angolano. Convocar as autarquias é um direito irreversível e incontrovertível e deve respeitar não só a nossa Constituição e as leis pertinentes da República de Angola, mas também dos convênios e leis internacionalmente reconhecidas. Assim nós diríamos que estamos a entrar para um novo processo de estabilidade política, militar, económica e financeira. O MPLA não pode adiar um direito plasmado na Constituição e que cabe ao supremo primado da lei e do povo, que somos todos nós, a soberania e o Estado. Há terroristas infiltrados nas manifestações para criar actos de subversão e vandalismo. JHH, o desemprego, as doenças, a miséria, está a ser motivo para mobilizar as massas populares, principalmente a juventude, para realizar manifestações em todo o país. Mas, como se tem visto pelas últimas manifestações realizadas, principalmente em Luanda, acabam em violência, arruaças e inclusive, em destruição de bens particulares e públicos. O senhor tem-se posicionado sempre contra a violência, contra a guerra. O senhor é pela paz e sempre se posicionou em defesa da democracia e pelo bem-estar do povo angolano. Esta situação de reivindicar direitos, mas usando força, violência, distúrbio, é compatível com a sua posição política? CC, sabe que nós estamos perante um exercício democrático. Eu não diria ao povo para não aderir às manifestações.
As manifestações estão plasmadas a nível internacional. Por exemplo, nos Estados Unidos da América, mesmo com a pandemia da Covid-19 realizam manifestações. Estive há bem pouco tempo em Portugal, mesmo com a pandemia, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa não se impõe e não impede que as manifestações sejam feitas. Há dirigentes políticos que nem usam máscara, porque acham que devem usar o seu direito de se manifestar. Agora, eu sou a favor da paz, da justiça, da liberdade e da dignidade do angolano e pela estabilidade política e militar. Mas também sou a favor de que o Estado deve manter a segurança, a defesa e a ordem. Os partidos políticos não podem ser forças para subverter o Estado. Nós, os líderes dos partidos políticos, temos uma responsabilidade e essa nossa responsabilidade está acima de qualquer instituição do Estado, que é preservar, defender, proteger a defesa, a segurança nacional, a ordem e a tranquilidade. Eu não vou dizer aos meus militantes para aderir a uma manifestação, quando lá estão infiltrados terroristas para criar actos de subversão, vandalismo, pondo em causa a segurança, a ordem e a tranquilidade do povo. Temos o direito de nos manifestar, mas temos de saber com que meios, para que esse exercício decorra de forma cívica, pacífica, democrática e estável. A estabilidade, para nós, é primordial. Por isso é que eu sou contra essa coisa de vandalismo, porque o vandalismo e essas coisas de arruaças, comportamentos turbulentos podem incorrer numa guerra. O povo angolano já sofreu 500 anos de colonialismo e 35 anos de guerra fratricida. Agora, se nós queremos tirar o MPLA do poder, temos que ser inteligentes. Não vamos usar o povo para subverter, porque senão vamos ter mortos, assassinatos. Vamos ter coisas terríveis e o Estado vai ter que impor a ordem e isso vai dar em tumultos. As pessoas não estão dispostas a serem presas, não estão dispostas a ouvir a voz daqueles que são ditadores. Vão pegar em armas e vão levar o Estado a incorrer numa guerra da qual já saímos. Nós não queremos mais guerra em Angola, senhor jornalista. Nós queremos a paz. Agora, o MPLA tem que respeitar o povo, convocar as eleições autárquicas e dar condições ao povo para evitar esses tumultos, para não se cair numa nova guerra, num genocídio, num holocausto. As manifestações que ocorreram em Luanda é prova evidente de que o país está perante uma instabilidade política e militar. Mas quanto a isso, nós chamamos a atenção a João Lourenço, porque ele é o culpado da situação e, os líderes dos partidos políticos, nós forças políticas na oposição, temos que ter consciência que não devemos incorrer na violência. Nós somos a favor da paz, mas que se respeite os direitos do povo angolano, de se manifestar, protestar, quando o deve fazer, em sincronia com a lei e o processo democrático e com o respeito pelo Estado que somos todos nós. JHH, os organizadores das manifestações dizem que são pela paz, apenas querem manifestar-se a favor dos seus direitos de forma tranquila. Mas fala-se na infiltração propositada de determinados indivíduos para criar distúrbios e dar motivos às forças policiais para caírem de pau em cima dos cidadãos? CC, é o que estou a dizer-lhe, senhor jornalista. Nós temos que saber levar os nossos militantes, as nossas massas, porque não sabemos quem está lá. Se um partido político convoca uma manifestação, a UNITA, por exemplo, o MPLA é astuto e pode muito bem enviar os seus militantes como infiltrados no meio daquela situação, como pode ser a FNLA, o PRS, até pode ser o senhor, pode ser qualquer outro cidadão com intenções de perigar a estabilidade político-militar. Porque realizar um ato de manifestação que é democraticamente legitimado, é legal, está na lei. Nós não estávamos em estado de sítio, nem estado de alerta, de emergência, ou estado de guerra, mas quando o Sr. Presidente assinou aquele decreto como forma de impedir a realização da manifestação, foi no interesse de proteger a sua imagem, o seu partido, o seu governo, porque uma norma administrativa não está acima da Constituição da República.
Nós políticos temos que ter consciência que realizar uma manifestação, nesta Angola, neste momento em que estamos a viver, com o problema da fome, da miséria, da Covid, é extremamente preocupante, constitui uma ameaça à paz, à estabilidade política e militar e até mesmo à ordem, tranquilidade e ao bem-estar dos angolanos. Por isso, eu apelo aos meus militantes e seguidores para não aderirem a qualquer manifestação, enquanto não recebermos um avalo de que as forças políticas do país estão comprometidas com a paz. As forças que desgovernam Angola, neste caso o dito governo, devem dar-nos segurança de que a polícia estará ali para servir e proteger os nossos cidadãos. Que Deus abençoe Angola, abençoe a África e abençoe os angolanos. JHH, Dr. Contreiras. A sociedade angolana e mesmo a nível internacional foi surpreendida há dias pela morte de Síndica do Colo, marido de Isabel dos Santos. Há algum comentário à volta desse acontecimento? CC, eu conheço um bocado de Síndica do Colo, filho de grandes personalidades da RD Congo e da Dinamarca, detentor de um grande monopólio. Foi um grande homem. É preciso ver que o Congo é um país que possui grandes recursos naturais no mundo e chega a ser cerca de 10 vezes mais rico que Angola. Por isso é que vive a situação em que está neste momento. Mas Síndica do Colo foi uma grande pessoa, não só no lado humano, mas também como um homem das artes. Conheci Síndica, sei quem foi, pessoa carismática, um grande chefe de família, sempre junto da sua companheira Isabel dos Santos, filha do ex-presidente José Eduardo dos Santos. É lógico que a morte de Síndica do Colo exige uma certa atenção das instituições do poder, de justiça, porque aconteceu de forma um tanto ou quanto melindrosa, em Dubai, e as autoridades de Dubai devem responder pela morte de Síndica do Colo. É preciso ver que não foi só a família desta pessoa, que muito contribuiu para a arte a nível do mundo, que foi o pilar da sua esposa, que fica a perder com a morte do seu ente querido, pelo que, a sua morte deve ser investigada para que o mundo saiba o que realmente aconteceu. Recorde-se que, recentemente, também aconteceu em Portugal, a morte estranha de uma pessoa que sempre esteve ao lado do Isabel dos Santos no domínio empresarial e, agora, esta do seu marido, também de forma um tanto estranha, bruscamente. Precisava de mais dados para poder argumentar, mas as autoridades de Dubai devem dar uma explicação para tranquilizar, não só a família, mas a opinião pública, incluindo nós angolanos. JHH, qual é a sua leitura sobre as eleições nos Estados Unidos da América? CC, independentemente do resultado, ainda é prematuro pronunciar-me sobre as vantagens ou desvantagens da saída de Donald Trump. Veremos o que acontecerá depois dele. JHH, em jeito de conclusão, agradecendo também a sua disponibilidade, gostaria que endereçasse uma mensagem ao povo angolano que, como sabe, comemorou recentemente o 45º aniversário da independência. CC, eu é que agradeço ao Sr. jornalista Kim Alves, que tem sido um dos artífices do processo democrático no país. Felicito o povo angolano pela conquista da paz em 4 de abril de 2002. Não foi fácil, depois dos holocaustos dos 500 anos de colonialismo, de escravatura, e cerca de 35 anos de guerra fratricida. As forças irmãs do MPLA, FMLA e UNITA, lutaram por esta pátria angolana, e derramaram sangue pelo bem-estar e dignidade dos angolanos e das angolanas, para que hoje comemorem este marco histórico que é o 11 de novembro. Mas neste capítulo, eu apelo ao presidente João Lourenço, que tem feito muito pouco pelo país, que tenha um pouco mais de consciência, que chame todas as forças vivas da nação para comemorar juntos este momento histórico que é a conquista da independência de Angola e dos angolanos. A nossa independência tem que fluir na estabilidade política e militar, no fluir da dignidade e do bem-estar dos angolanos, no fluir da prosperidade dos angolanos.
Temos que acabar com essa coisa de exclusão política, a exclusão económica, a exclusão financeira, a exclusão social. É preciso juntar os angolanos, para que todos juntos levemos esta Angola ao princípio que os nossos grandes heróis, Agostinho Neto, Holden Roberto, Jonas Savimbi, que lutaram por esta Angola, queriam para o nosso povo. Vamos ter a consciência de juntar os angolanos no recipiente do bem comum e pedir que Deus abençoe Angola, abençoe a África, abençoe os angolanos e que a partir deste 11 de novembro, haja um princípio de irmandade, de equilíbrio político e militar, sem mais aquele protesto de perseguição ao próximo, desejar mal ao próximo, e de querer ver o nosso povo a sofrer. É preciso que a partir deste 11 de novembro haja a conquista absoluta do bem-estar de todos os angolanos, no abraçar do irmão e no esquecer do passado. Temos novos ventos e vamos apostar na estabilidade geral do país e o 11 de novembro deve representar a bandeira de todas as forças vivas da nação, dos partidos políticos, da sociedade civil, da igreja, das autoridades tradicionais, de todos os angolanos, rumo ao desenvolvimento progressivo da nação angolana. Bem-aja a todos. E a família, o vídeo de hoje foi esse. Se vocês curtiram, sabem o que fazer, se inscreva no canal, ativa as notificações, partilhe o vídeo, comenta, porque isso também é notícia, se não sabia, dá saber a partir de nós. Então é notícia. A nossa campanha para aprender a família dos Santos, para aprender esses marimbondos que andaram a roubar dinheiro público continua, para tirar o empelado do poder também continua, para prender a família Neto, a família J-Lo continua, ok? Os nossos contactos para parceria, divulgação e denúncias estão na descrição dos nossos vídeos. Cria essa própria opinião, que é muito importante. MSTV é a TV que chega até você, a TV que não bajula você, mas ninguém tu mudieto, é tu muelen, ok?